Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, abre as asas sobre nós. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a República Federativa do Brasil. Todos os presidentes do Brasil desde 1889. Vamos viajar pela história? Vem comigo nessa. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar. Que país é este? Que democracia é esta? Que república é esta? A história do Brasil, que começa a partir da independência do Brasil. Nós tivemos o Brasil Império, o primeiro Império Dom Pedro I, depois o período regencial e depois o Dom Pedro II. Foi o governante que ficou mais tempo no poder no Brasil, até a proclamação da República, a proclamação entre aspas, em 1889. Lembrando que o Brasil, dos nossos nativos, dos nossos indígenas, pela história oficial, nós tivemos a chegada dos portugueses em 1500, 1530 começa a colonização, Brasil colônia, até 1815, quando o Brasil é elevado à categoria, à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. E depois todo o processo de independência, independência do Brasil, em 1822. Todo um processo que vai por anos, né? Se você pegar no caso da Bahia, a independência do Brasil em 1823. Mas o nosso assunto de hoje é sobre a proclamação da República, sobre a República Federativa do Brasil, sobre o golpe republicano de 1889 e todos os presidentes a partir de então até o nosso presidente atual. Muito bem, meus queridos, este primeiro período da República Federativa do Brasil nós chamamos de Primeira República ou de República Velha. E os dois primeiros presidentes ocupam um período que nós chamamos de República da Espada, já que os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares. O primeiro presidente do Brasil, é claro que não foi eleito, Marechal Deodoro da Fonseca, ele assumiu pós-golpe republicano, e o Marechal Deodoro da Fonseca, então, ele é considerado o primeiro presidente do Brasil. Ele assume no dia 15 de novembro de 1889 o governo provisório. É claro que nós tínhamos uma Constituição, a primeira Constituição do Brasil, que era a Constituição do Império. A segunda Constituição do Brasil e a primeira do Brasil República, nós teremos a Assembleia Constituinte, a formulação dessa Constituição durante o governo de Deodoro da Fonseca, a Constituição de 1891. O Deodoro da Fonseca ele ficou no poder até 1891, é claro, no período de muita instabilidade, mudança da monarquia para o regime republicano, momento também de elaboração de uma Constituição. Ele renunciou ao cargo devido a graves problemas econômicos, como inflação, falência de bancos e também fechamento de indústrias. Então, quem assume a presidência do Brasil é o vice-presidente. Nós temos muitos vices tomando posse durante a história republicana no Brasil. Vocês poderão acompanhar neste vídeo. E o vice era o Floriano Peixoto, segundo a Constituição de 1891. O mandato de um presidente da República seria de 4 anos e o Marechal Deodoro da Fonseca seria esse primeiro presidente, já que ele estava de maneira interina no cargo, e o vice, o Floriano Peixoto, e pós 4 anos nós teríamos eleições diretas para a presidência da República. Então o Marechal Floriano Peixoto assume o governo no momento de crise. Ele é conhecido como Marechal de Ferro. Floriano Peixoto reprimiu várias revoltas populares que exigiam novas eleições. Também nós tivemos a insatisfação da elite cafeeira e revoltas como a Revolução Federalista e também a Revolta Armada.
Apesar disso, conseguiu reduzir em parte os impostos aluguéis e produtos, o que melhorou um pouco a vida dos brasileiros. O primeiro presidente eleito, aí começa a política do café com leite, a república do café com leite, a república das oligarquias. Nós teremos até 1930 governantes, presidentes da república envolvidos, indicados pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Republicano Mineiro. Por isso que nesse período nós chamamos de política café com leite. Lembrando que o voto não era para todos, quem tinha direito ao voto era o homem alfabetizado, a mulher não tinha direito ao voto, também quem fazia parte do exército da igreja também não tinha direito ao voto. E o primeiro presidente eleito e outro detalhe muito importante, que o voto era aberto, ou seja, o voto não era secreto. Daí nós temos também a ação dos coronéis durante esse período da história do Brasil. E o primeiro presidente eleito do Brasil, dentro dessas condições, foi o Prudente de Moraes. O primeiro civil a assumir a presidência, Prudente de Moraes, colocou fim à República da Espada. Com ele se inicia então a República das Oligarquias, a República da Política Café com Leite. Se concentrou em questões diplomáticas com outros países e tentou conter a crise econômica e a inflação, mas aumentou a dívida externa do Brasil. Durante o governo do Prudente de Moraes, nós tivemos um importante movimento que foi Canudos, a Guerra de Canudos, liderada pelo Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia, no Arraial de Canudos, e nós tivemos aí a atuação a partir da capital do Brasil, Rio de Janeiro, do Prudente de Moraes, que acabou sufocando essa revolta popular no interior do Nordeste. O segundo presidente civil a tomar posse no Brasil foi o Campos Salles. O Campos Salles, fazendeiro e advogado, representava a oligarquia cafeeira de São Paulo. Ele assumiu o poder em 1898, em meio a uma crise econômica, dívida externa e redução dos preços do café para exportação. Salles adota medidas para conter a crise, aumentando impostos e cancelando obras públicas, o que afetou fortemente os setores, as camadas mais populares do Brasil. O primeiro presidente eleito do século XX no Brasil foi Rodrigues Alves, também pertencente à elite cafeeira de São Paulo. Em seu mandato teve destaque estímulos à reurbanização, principalmente da capital do Brasil, o Rio de Janeiro, políticas de saneamento básico e modernização. Ele também, com o apoio do médico Oswaldo Cruz, ele criou a lei da vacinação obrigatória, que foi imposta sem uma prévia conscientização da população, que acabou gerando a revolta da vacina em 1904. Afonso Pena, 1906 a 1909, continuou a estratégia de Rodrigues Alves de investir em saneamento básico e urbanização. Em seu governo, aumentou a malha ferroviária no Brasil e desenvolveu a economia, mas também contraiu mais dívidas externas. Foi ainda incentivador da vinda de imigrantes. Muito bem, outro vice assumindo a presidência da República após a morte do Afonso Pena, decorrente do agravamento de uma pneumonia, nós temos o Nilo Peçanha. Ele governou o Brasil de 1909 a 1910, ele era vice do Afonso Pena. Apesar de pouco tempo no poder, conseguiu realizar feitos que se destacaram. Foi o primeiro presidente afrodescendente no Brasil e criou em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que mais tarde deu origem à FUNAI. Ele também estimulou o ensino técnico no país, tanto que hoje é o patrono da educação técnica profissionalizante. Além disso, criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria. O primeiro afrodescendente a ocupar a presidência da República, Nilo Peçanha.
Hermes da Fonseca, 1910 a 1914, governou o Brasil. O militar gaúcho assumiu o poder em 1910, é claro, com o apoio do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Ele era sobrinho do primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. Neste momento, o país passava por uma crise na política, café com leite. Minas Gerais e São Paulo, que comandavam o país, principalmente São Paulo, havia também uma insatisfação enorme dos marinheiros que deu origem à revolta da Chibata, liderada pelo marujo João Cândido, a qual foi reprimida duramente pelo governo do Hermes da Fonseca. Anos depois, em 1902, estourou a Guerra do Contestado no sul do país, que também foi sufocada pelos republicanos. O governo de Venceslau Braz, 1914 a 1918, sofreu influências da política externa. Em uma época em que a Primeira Guerra estava começando, o Brasil teve queda nas vendas de café para o exterior e dificuldade de importar produtos. Assim, o presidente incentiva a industrialização, focando na exportação e gerando um aumento nos preços para os brasileiros. Além disso, é em seu governo que ocorrem os surtos de gripe espanhola e também muitas greves e paralisações. E falando em gripe espanhola, o presidente eleito, que nós tivemos, Rodrigues Alves, em 1919, ele não tomou posse no seu segundo mandato porque ele foi vitimado pela gripe espanhola. E quem vai assumir o poder é o vice-presidente, mais um vice, pós-morte de Rodrigues Alves, Delfim Moreira. Ele ficará de 1918 a 1919, um curto período, já que ele ficará de maneira interina. A Constituição de 1891 previa novas eleições caso o presidente fosse impedido de tomar posse, de assumir o mandato. Delfim ficou pouco tempo na presidência, mas enfrentou grave crise, greves e insatisfação popular que já vinha de governos anteriores. Sua saúde também era frágil, então muitas funções foram delegadas a Afrânio de Melo Franco, ministro de Viação e Obras Públicas. Epitácio Pessoa, 1919 a 1922. O governo de Epitácio Pessoa foi marcado por agitação social e artística, além de ideias socialistas que chegavam às classes trabalhadoras, que foram intensamente reprimidas. Foi durante o governo de Epitácio Pessoa que nós tivemos a Semana de Arte Moderna em São Paulo, a Semana de 22, que completará 100 anos agora em 2022. Fatos marcantes foram também construções para tentar combater a seca no Nordeste e a construção de linhas ferroviárias, além da criação da Universidade do Rio de Janeiro. E também tivemos a inauguração da primeira estação de rádio no Brasil. Representando a oligarquia mineira, chegou ao poder, fazendo parte, é claro, da política café com leite, Arthur Bernardes. Ele que ficará no poder até 1926. Foi em seu mandato que diversos movimentos tenentistas ganharam força, como a Coluna Prestes e a Comuna de Manaus, em que soldados de baixa e média patente se revoltaram contra a política café com leite. Bernardes também teve que lidar com revoltas operárias e a crise do final do pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. Assim, foi um presidente repressor e autoritário, restringindo a liberdade de imprensa e aumentando impostos. O último presidente da chamada República Velha, Washington Luiz, enfrentou problemas com a crise gerada com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, lembrando que os Estados Unidos eram o principal comprador do nosso café. Teve algumas contribuições positivas na sociedade, como a elaboração do Código de Menores em 1926, quando instaura a maioridade penal, proibindo o encarceramento de menores junto aos adultos.
Muito bem, pessoal. Aí nós temos o fim da política café com leite, o fim da República Velha. No processo eleitoral que iria indicar quem seria o novo processo, que indicou quem seria o novo presidente da República, as eleições para a presidência da República, nós tivemos um rompimento do Partido Republicano Mineiro com o Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Mineiro queria indicar um candidato, o paulista acabou indicando outro. O paulista indicou Júlio Prestes. O Partido Republicano Mineiro apoiou Getúlio Vargas, que fazia parte da aliança que nós tivemos. Foi um rompimento, então, entre São Paulo e Minas Gerais. Quem ganhou as eleições? Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou as eleições, mas foi impedido de assumir o poder. Mais um duro golpe no Brasil. É claro que havia um movimento para que chegasse ao fim a política café com leite. Falavam da corrupção, falavam do processo eleitoral, que o processo eleitoral ele tinha muita corrupção, mas quando nós pensamos na questão do voto aberto, o voto aberto era para os dois lados, né? Então, quem se utilizou melhor deste voto aberto? Então, Júlio Prestes, ele ganha as eleições, mas ele é impedido de assumir o poder. Quem chega ao poder é o Getúlio Vargas, através de um golpe, tira o Washington Luiz e impede o Júlio Prestes de assumir a presidência do Brasil. Aí nós temos início a Era Vargas, Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, 15 anos. Foi o presidente durante o período republicano que ficou mais tempo no poder. Lembrando que nós estamos falando da Era Vargas, porque depois Getúlio retornará eleito à presidência da República. Ele fica então até 1945. Nós temos o governo provisório, quando ele chega ao poder, e ele enfrenta inclusive a Revolução Constitucionalista de 1932. Logo em seguida, nós temos o governo constitucional, nós temos a Constituição, a primeira Constituição da Era Vargas, e a partir dessa Constituição nós temos o direito ao voto para a mulher e outras conquistas, principalmente para os trabalhadores. Foi um presidente populista, realizando ações em prol da sociedade, como a criação do Ministério da Educação e Cultura, e elaboração de leis trabalhistas, e ele também foi um simpatizante das ideias fascistas, e ele deu um duro golpe na nossa democracia, instaurando o Estado Novo. O Estado Novo que irá reprimir os movimentos sindicais e qualquer ideologia progressista de esquerda, alinhando-se fortemente às ideias fascistas. Vou deixar aqui o card para vocês, para quem quiser acompanhar a aula que eu gravei sobre este período da nossa história. Muito bem, em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a nova ordem mundial, nós temos a queda do Getúlio Vargas e é indicado pelas Forças Armadas para assumir a presidência do Brasil José Linhares. José Linhares, que ficará de maneira provisória no governo de 1945 até 1946. Seu único feito marcante foi a convocação de novas eleições. Ele também criou o Fundo Rodoviário Nacional, que garantiu a construção de estradas Brasil afora. Muito bem, aí começa o período democrático no Brasil. O período que nós chamamos de democrático, que ele vai de 1946 até o golpe da ditadura, o golpe militar, o golpe civil-militar que nós teremos em 1964. O primeiro governo do período democrático é o Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Ele ficará no poder de 1946 até 1951. Assim como no período do governo de Getúlio Vargas, o governo de Dutra também foi marcado pela perseguição ao comunismo. Nada novo na nossa história, né?
Ele também instituiu uma nova Constituição, na qual a pena de morte foi proibida no Brasil. Foi ele também o responsável pela proibição do Partido Comunista, PCB, que passou a atuar na clandestinidade. Esse foi também o mandato de maior proximidade da política externa dos Estados Unidos, tanto em termos econômicos como também culturais. Após 4 anos de Gaspar Dutra, Getúlio voltou à presidência através das eleições. Nesse novo momento democrático, Getúlio Vargas enfrentou forte crise econômica e tensão na sociedade. Seu projeto foi voltado para o nacionalismo, como é evidenciado na construção da Eletrobras, e nós temos também a criação da Petrobras. Devido a uma forte pressão e pedidos de renúncia por parte da oposição, Getúlio Vargas comete suicídio em 24 de agosto de 1954. Outro vice assumindo a presidência da República, Café Filho, 1954 a 1955. Após a morte de Getúlio Vargas, Café Filho assume a presidência da República em um governo transitório e fica apenas 1 ano. Ele promete cumprir os compromissos do Getúlio Vargas, mas quase não conseguiu governar o Brasil. Foi um momento de grande inflação e também de crise contida com redução de gastos públicos. O Café Filho teve problemas de saúde. Quem assume a presidência da República, ele foi o presidente que ficou menos tempo no poder no Brasil. Olha só, apenas 3 dias o Carlos Luz entrou para a história do Brasil como o presidente que ficou menor tempo no poder. Isso porque Carlos dava sinais de que daria um golpe, não permitindo que Juscelino Kubitschek assumisse a presidência do Brasil, o JK, que havia sido eleito presidente da República. Assim, o ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, impede os planos de Carlos Luz e dá o golpe, no que ficou conhecido como 11 de novembro, que vale aí uma aula de história, uma aula aqui no nosso canal. Brevemente eu vou gravar um vídeo sobre esse evento, sobre essa questão do dia 11 de novembro, o golpe no golpe. E quem assume o poder era o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, ocupou a cadeira de presidência da República durante 2 meses e 21 dias, até que Juscelino Kubitschek ocupasse o cargo. JK, o Juscelino Kubitschek, ele foi eleito no final de 1955 e ficou até 1961 no governo, considerado por muitos, ao lado de Getúlio Vargas e ao lado de Lula, também os principais presidentes que o Brasil já teve. O lema de seu governo era 50 anos em 5, que prometia modernizar e urbanizar o país. Ele foi responsável também pela construção de Brasília, a nossa capital atual do Brasil, um projeto arquitetônico revolucionário. Além disso, o PIB, o Produto Interno Bruto, também teve um aumento significativo. Época da Bossa Nova, e ele ficou conhecido também como o presidente Bossa Nova. Um dos presidentes mais votados na história do Brasil foi Jânio Quadros, com quase 6 milhões de votos. Ele assumiu o governo em 31 de janeiro de 1961 e ficou só até 25 de agosto do mesmo ano. Assumiu o comando em um momento em que o país passava por desequilíbrios econômicos, o que levou a recorrer ao FMI. A instituição emprestou dinheiro ao país, mas exigiu a desvalorização da moeda e diminuição de crédito para o povo, o que dificultou a vida dos trabalhadores. Jânio Quadros aproximou também as relações com países socialistas como Cuba, China e União Soviética, o que gerou desconforto entre a oposição e as forças militares. Nesse período também o Che Guevara ele foi condecorado no Brasil pelo Jânio Quadros. Jânio renunciou depois de 7 meses, alegando que forças terríveis o pressionavam. Com a renúncia de Jânio Quadros, quem assume o poder é Ranieri Mazzilli, já que o vice-presidente
estava viajando e Ranieri, ele assume a presidência do Brasil, ele que era presidente da Câmara dos Deputados. Assim que retorna, João Goulart, que era vice, olha só, outro vice assumindo o poder no Brasil. O João Goulart, também conhecido como Jango, assume a presidência da República. Seu governo teve o apoio das classes populares, sindicatos e operários. Em contrapartida, os militares e a UDN se colocaram como oposição, dizendo se tratar de um político comunista. Lembrando que estamos no contexto da Guerra Fria, um mundo dividido, um mundo bipolar. Ele tentou colocar em prática a sua ideia de distribuição de renda, reforma agrária, reforma educacional, urbana e eleitoral. Entretanto, as pressões da elite, donos de terras, empresários e parte da classe média deram força para um golpe civil-militar que o impediu de concluir seus planos populares. Assim, ele é obrigado a se exilar no Uruguai, deixando o poder para que os militares assumissem o poder da nossa querida e amada nação. Muito bem, aí nós temos o golpe civil-militar de 1964, que muitos chamam de revolução, mas foi um golpe. E nós tivemos um duro momento na história do Brasil, militares no poder no Brasil durante 21 anos, o período da ditadura civil-militar no Brasil. Olha só quem volta ao poder, o Ranieri Mazzilli, ele fica no poder em 1964, do dia 2 de abril até 15 de abril. Fica com a presidência do país por pouco tempo, 13 dias, até que os militares escolhessem o novo governante. O primeiro presidente da ditadura civil-militar no Brasil foi Castelo Branco. Em seu governo, ele fechou o Congresso Nacional, olha só que maravilha, né? Impediu a imprensa de publicar livremente, acabou com o voto popular e com demais partidos contrários ao governo. No campo econômico e social, retira direitos trabalhistas, faz cortes de gastos públicos e não permite um aumento do salário compatível com a inflação, gerando uma insatisfação popular. O segundo presidente a assumir o poder durante o período militar é Costa e Silva. O Costa e Silva, ele permaneceu por 2 anos, chamados de anos de chumbo, por seu caráter extremamente autoritário. Sua política era voltada para os interesses de grandes empresários internacionais, com congelamento de salários e poucas ações em benefício da população. Foram organizados protestos memoráveis, como a passeata dos 100 mil. Costa e Silva, em resposta a toda essa movimentação, a esta insatisfação popular, concentrou poderes no executivo e aumentou a repressão com a criação do AI-5, Ato Institucional número 5, com torturas, desaparecimentos e mortes de quem se opunha ao governo. Emílio Garrastazu Médici toma o poder em 1969 e consegue ser ainda mais autoritário do que o Costa e Silva, elevando o nível de repressão no nosso querido Brasil. Nesse período surgiu o lema Brasil, ame-o ou deixe-o, sugerindo que todos que tivessem críticas deveriam sair do país. À custa de empréstimos, o país conseguiu uma melhora econômica, mas elevou consideravelmente a dívida externa. Foi Médici também que estimulou a exploração amazônica, com a Transamazônica e o Projeto Rondon. Ernesto Geisel foi o militar do Partido Arena, eleito indiretamente em 1974. Em seu governo começa a abertura política e o AI-5 é retirado. Mas, mesmo assim, violações, mortes e torturas ainda aconteceram no Brasil, como o caso famoso do jornalista Vladimir Herzog, morto nas dependências militares em São Paulo. No plano econômico, o Brasil passava por uma crise, um milagre econômico já não ocorria e a inflação chegava
aos 40%. É nesse período que se inicia o processo de ocupações de terras improdutivas pelo Movimento Sem Terra, MST, que se consolidou como um dos movimentos por reforma agrária mais organizados da América Latina. A luta operária do ABC paulista também ganha força neste momento. O general João Batista Figueiredo foi o último presidente do período militar no Brasil. Teve a função de preparar o país para a abertura política de forma gradual. Instaurou a lei da anistia, permitindo que políticos e cidadãos exilados voltassem ao país. Em troca, os crimes da ditadura não poderiam ser julgados ou punidos. Mesmo com oposição de parte dos militares, Figueiredo autorizou também a criação de novos partidos políticos. Muito bem, aí nós tivemos nesse período de abertura política, no final do governo Figueiredo, no final deste período da ditadura civil-militar no Brasil, nós tivemos a campanha das diretas já. A população brasileira pedindo o retorno das eleições para a presidência da República. Apesar de toda a campanha de diretas já, o primeiro presidente eleito no período de redemocratização foi de maneira indireta. Ele foi eleito pelo colégio eleitoral, o Tancredo Neves. O Tancredo Neves ele foi eleito em 15 de janeiro de 1985, o colégio eleitoral que era formado por deputados federais, senadores e delegados estaduais. 480 votos para Tancredo Neves, 180 para Maluf e 26 abstenções. O Tancredo Neves, que acabou não assumindo a presidência da República, ele morreu no dia 21 de abril de 1985, um dia memorável para a história do Brasil, parou o Brasil, um dia muito simbólico para a história do Brasil, dia também de Tiradentes. Olha só, outro vice assumindo o poder no Brasil, José Sarney, ele foi o primeiro civil a alcançar o cargo de presidência da República, já que Tancredo Neves não chegou a assumir. O José Sarney, então, ele é o primeiro presidente desse período de redemocratização. Buscando resolver o problema da economia em crise, Sarney instaura o Plano Cruzado, que congela preços e salários sem sucesso. A inflação e os juros disparam. Durante seu governo, é feita ainda uma nova Assembleia Constituinte, substituindo a anterior do período militar. Então, nós temos a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual. O primeiro presidente eleito diretamente pelo povo após a ditadura militar foi Fernando Collor de Mello. Sua campanha eleitoral foi focada no combate à inflação e à corrupção. O caçador de Marajás, em Alagoas. Lembram disso? Assim que assumiu o poder, alegando a tentativa de conter a inflação, impôs o Plano Collor, que confiscava as poupanças dos brasileiros. Ele também congelou salários e aumentou tarifas públicas. Tais medidas causaram enorme insatisfação popular e desemprego, além de não combaterem a inflação. O presidente também não tinha planos voltados para a classe baixa, a classe mais baixa do Brasil, e tentou implementar um plano de privatizações de empresas estatais. Seu governo começou a sofrer pressão e foram revelados esquemas de corrupção. Assim, deu-se início a um processo de impeachment. Percebendo-se que seria retirado do cargo, Collor renunciou no final de 1992. Olha, outro vice assumindo a presidência da República do Brasil, Itamar Franco. Ele herdou um país mergulhado em problemas como desemprego e inflação. Seu governo foi marcado por um plebiscito para a população escolher qual sistema político gostaria. Em seu governo houve estabilização econômica. O Ministério da Fazenda era comandado por Fernando Henrique Cardoso, que criou o Plano Real. Além disso, houve privatizações e a volta da fabricação do Fusca pela empresa Volkswagen. FHC, Fernando Henrique Cardoso. Com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique conseguiu se eleger presidente em 1995. Teve destaque em seu mandato o aumento considerável de privatizações,
como o sistema de telecomunicações, a Vale do Rio Doce, a Light e outras empresas lucrativas, o que contribuiu para o desemprego no nosso país. Com avanços tecnológicos, entretanto, alguns serviços baratearam, como a venda de linhas telefônicas. O presidente também teve êxito na redução do analfabetismo. FHC foi reeleito em 1998, permanecendo 8 anos no governo. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito em 2003 presidente da República do Brasil, prometendo manter a estabilidade econômica e também o combater a fome e o desemprego. Durante seu governo, apostou no programa social Bolsa Família, que ajudava financeiramente famílias carentes em troca de que as crianças frequentassem a escola e mantivessem visitas regulares ao médico. Dessa forma, naquela época, o país conseguiu sair da lista de países que integravam o Mapa da Fome. Essa lista que é organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Houve maior democratização do acesso ao ensino, tanto básico quanto superior, com a criação de novas universidades e implementação de cotas raciais. Durante seu governo, também tivemos investigações de corrupção, como exemplo, o Mensalão. Mesmo com essas investigações, terminou seu mandato com boa taxa de aprovação popular. Depois que Lula ficou 8 anos no poder, foi a vez da primeira mulher a assumir a presidência da República do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff. Ela era candidata pelo Partido dos Trabalhadores e tinha o apoio de Lula. Tomou posse em 2011 e comprometeu-se a dar continuidade aos programas sociais iniciados por Lula. Seu governo também investiu em infraestrutura, além de criar outros programas sociais, como, por exemplo, o Mais Médicos, para tornar mais acessível o atendimento médico no território brasileiro. O ensino técnico também teve incentivo, assim como o superior, que ganhou mais universidades, ampliando o número de vagas. Reeleita democraticamente em 2014, Dilma inicia seu segundo mandato. Entretanto, devido a pressões e acusações de cometer crime de responsabilidade fiscal, sofre um processo de impeachment que culminou com sua saída em 2016. Outro vice assumindo a presidência da República no Brasil, Michel Temer, assumiu em 2016 e ficou até 2019. Durante esse período, voltou seu governo para os interesses da elite e seu mandato terminou com uma alta taxa de desemprego no Brasil. E o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que tomou posse em 2019, fez uma campanha se utilizando muito das redes sociais, não participou de debates, uma campanha contra o comunismo, anti-PT, derrotou o Fernando Haddad no segundo turno e é o nosso atual presidente da República. Enfim, sobre esse governo, o que dizer sobre esse governo? A história é implacável. A história é implacável. Aguardemos. Muito obrigado a você que esteve comigo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje viajamos pela história de uma maneira bem resumida de todos os presidentes da República. Que o Brasil tenha dias melhores. Uma democracia, uma república em construção. Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro.